Fala, meu povo, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Este vídeo de hoje é muito importante, não só para você aí, subão, que tá de olho no Instagram, perdão, no YouTube do Everest, buscando informações sobre off, mas também para você que está prestes a ter sua aprovação. E para que essa aprovação aconteça, você precisa produzir uma redação que é chamada de dissertação argumentativa ou redação dissertativa argumentativa. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês uma aula fechada do nosso grupo, do nosso curso de preparação para os concursos CA, mas essa aula é importante também para todo mundo que vai fazer concurso e vai dissertar de forma argumentativa, beleza? Antes que eu me esqueça, professor Thiago Costa na área, eu sou o fundador do curso Everest, que atua aqui na cidade de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Não se esqueçam também, por favor, de seguir este canalzito que está começando a crescer, né? Um canal que já tem 10 anos, nosso canal do YouTube, mas agora o objetivo é trazer o máximo possível de conteúdo gratuito para você. Então eu peço para você assistir a essa aula, seguir aqui o nosso canalzinho, nosso humilde canal do YouTube, e também, por favor, seguir aqui o perfil do Prof. Né? Nesse perfil tem diversas dicas de redação, principalmente. Beleza, gente? Mas deixemos de churumelas. Assista até o final essa aula, que é uma aula, na verdade, fechada, que eu vou abrir para vocês, beleza, gente? Então, aproveitem a aula e é isso aí. Deixa eu só mostrar para vocês aqui na plataforma onde essa aula tá bom, gente? Você vai entrar aqui, o aluno, né, que efetivou o investimento, que é um baita investimento, na promoção, né? Estamos com a promoção. Essa promoção tá válida até domingo, tá bom, gente? Aproveitem. Link do produto na descrição deste vídeo, beleza, gente? Então você vai adquirir, né, o nosso curso preparatório para os concursos do CA e você vai vir aqui, isso aqui é a visão do aluno, você vai clicar aqui em produção textual e você vai clicar aqui na importância da tese e você vai notar que essa aula aqui teria sido fundamental. Vou deixar pausado aqui porque eu vou abrir o vídeo inteiro para vocês. Essa aula seria fundamental para essa provinha que ocorreu domingo. Por quê? Porque a tese foi positiva. Inclusive, até criei um shorts aqui no YouTube para falar sobre essa questão da tese positiva. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Lembrando para vocês que estão aí no canal, que estão assistindo esse vídeo, vou deixar aqui também o card, algum cantinho aqui da tela vai aparecer para vocês, o card onde há a resolução em live dessa prova na íntegra. Lá no finalzinho da prova tem a análise desse tema que caiu na prova, nessa última prova do EAOF, beleza, gente? E é um tema positivo, eu tenho certeza que muita gente se enrolou. Eu não tenho dúvidas de que muita gente se enrolou. Mas vou deixar agora vocês com o vídeo. Até mais, aproveitem o vídeo na íntegra, só para a galera que adquiriu o curso. E é isso aí, e vamos lá. Beleza, gente? Até mais. Assistam, aproveitem e assistam até o final. Não se esqueçam, mais uma vez, nunca é demais lembrar que é importante que você siga, que você curta a nossa página. Beleza, gente? É isso aí, valeu. Fiquem agora com o vídeo. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de número 2 de produção textual. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pontuar, eu tava procurando aqui a caneta, gente, desculpa. A gente vai pontuar agora um aspecto fundamental para a produção dissertativa argumentativa. Eu vou repetir, nós vamos pontuar nesta aula um aspecto fundamental para a elaboração de uma redação dissertativa argumentativa, beleza? A gente vai falar agora sobre a sua tese e sobre a importância da sua tese. Então, o primeiro aspecto a abordar aqui agora é uma pergunta. Tu sabes o que é uma tese? Você sabe como elaborar a tese? Você sabe por que é tão importante a presença desse tópico frasal? Tópico frasal, inclusive vou dizer que é o tópico frasal, é o tópico frasal básico de todo o seu texto. O seu texto dissertativo argumentativo, lembrando, né? Qual a diferença do texto dissertativo argumentativo para o texto dissertativo simplesmente dissertativo ou mesmo dissertativo expositivo? É que o texto dissertativo
argumentativo, gente, argumentativo, ele se baseia justamente nos argumentos, mas os argumentos, eles coexistem, ou seja, só haverá argumento se houver isso daqui. Se não houver tese, não há argumento. Você está entendendo? Não, Thiago, não estou entendendo porque eu não sei direito o que é tese. Mas eu vou explicar isso agora para vocês no decorrer dessa aula. A importância da tese, porque se você não tiver uma tese, muito provavelmente, alguns professores defendem teses, né? Eu defendo uma tese, tá? Como eu já falei para você, existem várias técnicas de produção textual. Eu elaborei uma técnica com base em teoria, né? E que vem dando certo para centenas de alunos. Então, se você quiser seguir, você vai ter sucesso, eu não tenho dúvidas. Mas você vai ver vídeos pela internet trazendo diversas, centenas, se não milhares de técnicas, beleza? Voltando para o que eu estava falando para vocês agora. Se não houver tese, você não tem dissertação argumentativa. Você não tendo essa tipologia textual, a depender da banca e do grau de rigor da banca, você pode inclusive zerar. Porque todos vocês sabem que a produção de tipo textual diverso ao requisitado na proposta da produção textual, isso zera a redação, né? Em tese, tá bom? Porque em tese, né? Falando da tese. Porque há professores que meio que relevam um pouco e baixam a nota em outros aspectos, beleza? Então, afinal, o que é essa tese? Que diabos é isso? Gente, como eu falei para vocês, se o avaliador não identificasse a presença da tese, que é composta por uma frase, né, que eu vou chamar de tópico frasal, é uma frase. Por meio desta frase é que você vai trazer a tese. A tese não é uma palavra, a tese não são duas palavras, embora haja palavras para demarcá-la, tá? Ela é uma frase, é um tópico frasal, de 2 linhas mais ou menos, de 2 a 3 linhas, beleza? Então essa frase, ela não, galera, não pode deixar de figurar na introdução do seu texto. Beleza? Ela não pode. Se você terminar a introdução do seu texto sem a presença da tese, dessa frase, desse tópico frasal, o avaliador vai entender o seguinte, cara, acabou a introdução e esse texto ele não é argumentativo. Esse texto provavelmente é um texto expositivo, ou quiçá até mesmo de uma outra tipologia textual. Tiago, você está me deixando preocupado. Calma, cocada, eu vou mostrar para você. Tá bom? Lembrando que os textos dissertativos argumentativos são produzidos em prosa. O que significa? Significa que eles são produzidos em parágrafos. É claro que eu terei uma aula com vocês só para mostrar como funciona a estruturação dos parágrafos, mas eu estou fazendo o seguinte aqui agora para vocês. Já estou adiantando que neste parágrafo 1 aqui, ó, parágrafo 01. Dentro desse parágrafo 1, demarcado por espaçozinho que você dá ali, né? E encerrado por ponto, né? Ou seja, se você encerrar por ponto e abrir um novo espaçozinho, né? Abrir um novo parágrafo e na abertura desse novo parágrafo, o avaliador verificar que no parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo introdutório, se o avaliador verificar que não há tese ali dentro, você vai provavelmente zerar, a depender do avaliador, como eu falei para vocês, beleza? Então, assim, a presença da sua opinião, a depender do avaliador, você poderá até mesmo zerar, como eu falei para vocês. Então, o que é a tese? A tese é sua opinião. Então, é um texto opinativo. Isso também é chamado por alguns teóricos, essa opinião também é chamada de pressuposto, beleza? É a sua linha de raciocínio. Então, é a viga mestra da sua produção textual. É essa opinião, é essa tese. Ou, como eu já disse, alguns professores gostam de falar teses, né? Eu defendo uma tese básica. Beleza? Tá, então como criar essa frase opinativa? Você pensa o seguinte, cara, o que é uma opinião? Opinião é aquela frase que não apresenta apenas um fato. Então, opinião, olha só, outro aspecto que eu já vou trazer nesse mesmo slide aqui, azar, vai ficar bagunçado, mas vocês vão entender. Opinião, olha só, não é um fato. E esses fatos são fatos inquestionáveis, né? O fato é inquestionável, beleza? O fato é aquilo que está lá.
Então, se você notar que é nessa frase que você está tentando trazer a sua opinião, se você notar que ali há a presença de um fato que não tem muito, ou quase que não há como contestar, você não está diante de opinião. Porque opinião é o quê? Se eu dou uma opinião, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um raciocínio aqui, uma analogia, tá? Você, sua esposa, o seu marido. Se você trazer algo opinativo, a tendência, principalmente das esposas, né, é discordar. Né? Porque sempre são do contra, não é isso? Não tem razão, cara. Então é o seguinte, quando houver essa possibilidade de discordância, você pensa assim, se eu falasse isso pra minha mãe, e se eu falasse isso pra minha esposa, ela poderia discordar? Poderia. Ela podendo discordar, opa, eu já tenho ali uma carga opinativa. Entenderam mais ou menos? Então a opinião é aquilo que pode gerar discordância. A pessoa pode concordar ou discordar, beleza? Agora, se for um fato inquestionável, um fato simplesmente neutro, né? Olha só, o fato inquestionável, o fato ele acaba sendo, só voltar aqui, o fato ele acaba sendo inclusive neutro, né? Então esse fato inquestionável aqui do que a gente está falando, de quem a gente está falando, né? Do que a gente está falando, esse fato inquestionável aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser neutro. Então você não pode ter neutralidade na sua introdução, entendeu? Mas vamos ver que técnicas a gente tem para que nós não incorramos nesse tipo de erro. Vamos seguir. Então, gente, como compor essa tese? A gente vai falar agora sobre os modalizadores. Esse é um termo teórico, tá? É um termo teórico que se refere a produções textuais. Os modalizadores, eles auxiliam na identificação de uma frase como uma tese, né? Vocês, ao se utilizarem de modalizadores, vocês fazem com que aquela frase, que até então poderia ser um pouco neutra, né, que isso pode ser um problema também, você faz com que aquela frase ela fique mais opinativa. Ou seja, você faz com que, às vezes, uma frase um pouco neutra se torne uma tese, e não apenas um fato. Então, olha só, gente, esses elementos são responsáveis por evidenciar, olha só, bem importante, evidenciar a nossa opinião, tanto na fala quanto na escrita. Aí eu vou trazer um teórico aqui, né? Que é o Castilho e Castilho. Diferentes recursos linguísticos estão a serviço dessa ação argumentativa. Então, isso aqui é uma ação argumentativa. Beleza? Modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos e advérbios. Eu vou focar nessas duas classes de palavras aqui, que estão inclusive em destaque, porque essas classes de palavras são simples, mas trarão muita riqueza argumentativa. Trarão o seu ponto de vista. Isso é muito pertinente para você jogar na cara da banca que ali sim há uma opinião. Por exemplo, quando eu digo que esta caneta aqui ela é macia, note que o verbo de ligação, olha só, modos verbais, né? Olha só, verbos auxiliares. Que o verbo de ligação é ser, né? Estar, etc. Ele vai introduzir justamente essa classe de palavras aqui que é um adjetivo, macia. A partir do momento da inserção dessa adjetivação, quando eu qualifico algo, eu estou trazendo o quê? A minha opinião, sacaram? Por isso a importância dos adjetivos. Sendo reforçados, os advérbios, gente, são uma classe de palavras que servem não só para mudar o verbo, mas os advérbios servem também para reforçar os adjetivos. Para reforçar de que forma? Trazendo a esses adjetivos uma maior intensificação, intensidade. Ou seja, ao incluir o adjetivo macia, por exemplo, eu posso dizer que a caneta é inegavelmente macia. Note que agora eu tenho uma maior carga opinativa. Notaram? É uma questão muito simples, é um detalhe importante que pode fazer muita diferença na hora da sua produção textual e na hora da montagem desse tópico frasal chamado tese, pressuposto ou opinião. Beleza? Então aqui eu tenho uma relação neste quadro, né? Lembrando que essa aula ela vai ficar disponível, esse slide vai ficar disponível abaixo do vídeo, né? Como vocês já estão acostumados. Então aqui eu tenho os modalizadores. Por exemplo, os assertivos, para você ser assertivo, né? Os afirmativos, realmente, evidentemente, naturalmente, evidentemente, é fato que essa caneta é muito macia.
Então, note a diferença quando você tem essa inserção, né? A diferença que faz a inserção desses modalizadores. Tiago, mas eu preciso saber que o nome disso é modalizador. Não preciso, você precisa saber aplicar. A teoria, ela nos dá subsídios, mas não é algo que vai cair numa prova, por exemplo, beleza? Aliás, interpretação textual, já vi questões envolvendo essa palavra, beleza, gente? Então, já estão ligados. Marcas de autoria, olha só. Acabou de me vir aqui, ó. Marcas de autoria. Então, os modalizadores, eles trazem marcas de autoria, que é o que você quer. Mas, professor, eu ouvi dizer que não pode dar a sua opinião, não pode ter primeira pessoa. Gente, a primeira pessoa do singular, ela deve ser, vamos dizer que, retirada do teu texto. Mas isso não quer dizer que o seu texto não deve e não necessariamente precisa ser opinativo. Sim, não há a necessidade de ter a primeira pessoa, no singular principalmente, para que haja a sua opinião. Né? Você pode trazer a indeterminação do sujeito, por exemplo, ou o sujeito apassivado, que a gente diz, com nota-se. Nota-se, vírgula, inegavelmente, vírgula, que tal problemática mostra-se como terrível. Olha o adjetivo terrível, olha o verbo mostrar-se, né, que é um verbo de ligação, beleza? Então, marcas de autoria. Aqui, ó. Delimitadores, perdão, geograficamente, biologicamente. Então, as palavras terminadas em mente, elas são muito usuais. Olha só, modalização deontica, olha só que nome estranho, né? Obrigatoriamente, necessariamente. Então, você está vendo que são advérbios, né? As palavras terminadas em mente, normalmente são advérbios. Beleza? Olha só, por exemplo, a modalização afetiva. Verbaliza as reações emotivas do falante em face do conteúdo. Né? Então isso aqui é algo mais para literatura. Eu trouxe só aqui o extrato do livro para vocês terem uma noção, né? Por exemplo, há dois tipos de modalizadores afetivos: felizmente, infelizmente, surpreendentemente. Surpreendentemente, vírgula, o Brasil ainda sofre preconceitos linguísticos. Olha a diferença da inserção do modalizador, sacaram? Então, olha só, sinceramente, francamente. Então, aqui, gente, você tem diversas possibilidades para que você insira essas possibilidades na montagem da sua tese, do seu pressuposto, da sua opinião, que estará onde, gente? Estará na sua introdução. Mais especificamente na segunda parte da introdução. A gente vai falar sobre estrutura textual, mas já para adiantar vocês, a primeira parte não é a parte que trará a tese. Tu não pode chegar chutando uma porta quando você vai entrar numa sala para trazer a sua opinião. Você precisa preparar o leitor. Então, a primeira parte não é a opinião. Mas a segunda parte, ao ser conectada com o elemento de coesão, que também estudaremos, na segunda parte é que estará essa sua tese, essa sua opinião. Relembro a vocês, se não houver tese, não há texto dissertativo argumentativo, meu querido. Estou falando para você. Tá? Vem comigo que você brilha. Então, olha só. Teses com modalizadores. Eu criei para vocês, porque eu sou muito querido, eu criei para vocês aqui algumas frases com teses básicas para compor qualquer tema que gera um problema, né? O tema em problema, o tema que eu chamo de tema negativo, que a grande maioria dos temas são temas com alguma problematização. Se o tema for positivo, ainda nessa aula, no finalzinho, eu vou trazer estratégias para você montar a sua tese quando o tema for positivo, ou até mesmo quando o tema for neutro, né? Beleza? Mas vamos lá. Então, eu vou inserir advérbios, né? E verbos de ligação e adjetivos. Tá? No sentido conotativo para gerar mais criatividade e autoria. Olha só o bizu. Inegavelmente, mostra-se... Falta um tracinho aqui, desculpem, gente. Inegavelmente, mostra-se como um verdadeiro gargalo social. O quê? O problema da água, o problema da falta de empatia, o problema da... Deixa eu pensar, o problema da disparidade econômica dos brasileiros. Note que normalmente são os brasileiros, o problema da falta de educação financeira. Então você vai inserir aqui uma crítica aqui dentro, você pode colocar o tema, você pode parafrasear o tema aqui dentro. Inegavelmente, a problemática inerente à falta de educação alimentar, olha só, no Brasil, mostra-se como um verdadeiro gargalo social. Ou você pode dizer o seguinte, indubitavelmente, aí você vai inserir aqui o quê? O tema, a problematização. Indubitavelmente, vírgula, note que eu estou destacando o modalizador. Note que eu estou destacando o advérbio, sacaram? Então, indubitavelmente, vírgula, a problemática referente à
má gestão hídrica mostra-se como uma das maiores patologias sociais. Eu estou trazendo um termo conotativo, estou dizendo que isso aqui é uma verdadeira doença. Inclusive, eu posso fazer essa analogia durante todo o texto, dizendo que essa doença ela se espalha. Tá bom? Dizendo que essa doença, essa verdadeira doença de falta de gestão dos recursos hídricos, essa doença ela se espalha pelo Brasil. Essa patologia ela se espalha. Olha que interessante. Outro exemplo, repetindo, porque eu sou muito querido, de tese pronta para você. Pronta. É o quê? Infelizmente, a problemática referente, ou problema referente, ou a falta de educação, deixa eu pensar, a falta de educação religiosa pode ser vista como um grave entrave social, porque trava a sociedade essa falta, essa ausência, sacou? Então aqui eu vou conseguir ter 3 modelos de tese que tu pode usar para qualquer tema que traga um problema social, sacaram? Beleza? Agora, fazer um plus aqui. Normalmente é um problema social. E quando a tese for positiva, tá? E quando a tese for neutra, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, cara. Eu preciso... Primeiro passo. Eu preciso problematizar. Eu preciso tornar esse elemento positivo em um problema. Como assim, Thiago? Vou dar um exemplo de tema. A importância dos símbolos. Dá uma olhadinha nesse tema. Tiago, como eu vou criticar a importância? Como eu vou trazer minha opinião sobre a importância? Tu irás problematizar para criar sua tese. Como assim, Tiago? Como assim? Poxa, vamos problematizar. Vamos criar um problema aqui. Olha só. Inserindo o quê? Modalizador. Tá? Eu vou inserir modalizador. Olha só. Inegavelmente, vírgula. Olha só, vamos colocar a palavra problemática aqui. A problemática inerente a falta da importância dada aos símbolos nacionais. Agora tu irás encaixar ali a tese padrão. A tese padrão. Nacionais. Mostra-se como o quê? Mostra-se como Aí vamos voltar lá na tese padrão, olha só. O quê? Grave entrave social, sacaram? Uma das maiores patologias sociais. Se sacaram? Olha só, só encaixar aqui. Aí você vai somar isso aqui, ó. Você soma isso com tese padrão. Ou seja, a tese padrão ela vai funcionar também para quando o tema for positivo ou neutro. Vocês sacaram? Essa aula é bem curtinha para mostrar para vocês como é fácil criar tese e é óbvio que eu trarei isso na prática, meu querido. Porque a gente precisa falar sobre a estrutura textual, nós precisamos falar sobre os elementos de coesão, nós precisamos falar sobre os argumentos criados a partir dessa tese, sempre a partir dessa tese, não ao contrário. Nós precisamos falar sobre informatividade, enfim, tem diversos assuntos correlatos. Beleza, gente? Então, essa aula é só para evidenciar realmente isso, como eu acabei de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, mandem ali nos comentários daí que eu vou ter o prazer de tirá-las para vocês. Beleza, gente? Não se esqueçam.
teses, não se esqueçam, uma frase, não se esqueçam, modalizadores, não se esqueçam, advérbio e adjetivo. Não se esqueça de decorar uma dessas 3 teses, caso você esteja muito assim, eu quero robotizar. Eu quero fazer a redação de uma forma mecânica. Faça isso, não tem problema algum. Ninguém vai te criticar, nunca te critiquei e nunca vou criticar. Tá? Muito pelo contrário, isso facilita realmente a produção textual. Beleza, galera? É isso aí.